Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos uma impressora da HP aqui no canal. Vamos a isto? Então, o que é que nós temos aqui connosco? Não é um livro, não é um álbum de fotografias, não é uma resma de papel. Vamos lá a isto então, desembrulhar para vocês. Geekone, estavam assim? O Geekone diz que sim, estão preparados? Tcharam! É só uma impressora, pessoal, tenham calma. Mas esta capa dá todo aqui um tchanan diferente e, portanto, tinha de fazer aqui uma coisa diferente também para mostrar. E vamos começar desde já a falar do design desta impressora. Esta impressora é considerada pela HP uma impressora inteligente para usar em casa. Portanto, ela não é para uso profissional. Tenham isso em mente quando nós estivermos então a fazer esta análise. E a nível de design realmente ela é muito bonita e a capa realmente dá-lhe aqui um charme extra. Existem duas versões, existe então a Tango, que não tem esta capa, e existe a Tango X, que traz então esta capa e traz também outra coisa. Tenho de baixar, não é verdade? Traz esta base, ok? Esta base ajuda a que a impressora possa estar fora desta capa, ok? Não derrape, ela encaixa aqui e depois tem então esta... é para o papel ficar aqui e não fugir da vossa mesa, estão a ver? Portanto, vocês podem ter na capa, o papel fica ali em cima da capa, ou então podem usar também esta base. E portanto ela é toda nestes tons, branco e cinzento. A capa é um cinzento mesclado, muito bonita e portanto a nível design não há muito mais a acrescentar, para além de que as instruções vocês vão perceber pelas luzinhas. Aqui atrás existem dois botões, o de ligar e desligar e também o para conectar. De resto, vocês só têm aqui um coisito para verem os tinteiros e o QR Code para colocarem então a aplicação. De resto, é só isto que vocês precisam de conhecer nesta impressora. Falando então mais pormenorizadamente sobre a impressora, se quiserem saber então as especificações, como habitual, vão aqui em baixo ao link e saibam todas as especificações, tudo certinho, as especificações técnicas, está tudo lá no link. Vamos então falar do que vos interessa, que é a utilização da impressora. A primeira coisa que nós tivemos de fazer foi então instalar a aplicação e foi super fácil. Eu li o QR Code aqui, instalei a aplicação, só tive alguns problemas realmente ali a perceber mesmo como é que se... Não é que seja difícil, ok, mas eu também não estou propriamente habituado ao iPhone nestas coisas e então aquilo tem de se lá dar umas voltas manhosas. O pessoal diz que o iPhone é mais simples, portanto não vou entrar por aí. Super fácil. Basicamente vão à vossa rede que se chama HP Tango, pronto, depende também da impressora, pode vir com outro nome, mas é HP Tango. Atenção que aparece uma que é Direct qualquer coisa, não é essa, é uma que se chama HP Tango. A partir daí fica no vosso telemóvel, se quiserem podem colocar no computador, mas no computador também tem de ser por Wi-Fi e portanto esta é uma das primeiras características de utilização muito importante. Vocês não conseguem ligar um cabo USB, por exemplo, à vossa impressora. O único cabo que existe nesta impressora é o cabo Power, portanto tudo o que acontece é sem fios, derivado a ela ser supostamente uma impressora inteligente. A nível de impressões, vamos começar por dizer que é super simples, a aplicação realmente ajuda bastante. Vocês também têm algumas coisas que a própria HP já vos dá para vocês imprimirem. Imaginem, têm calendários, têm coisas para pintar, coisas para os bebés, têm postais, cartões, têm uma panóplia imensa de coisas já na aplicação. Mas imaginem que vocês querem digitalizar. Ai, Andreia, mas essa Tango não tem digitalizador. Pois não. Mas supostamente é uma impressora inteligente, segundo o que a HP diz, e a inteligência vem toda da aplicação. Basicamente, vocês com o vosso smartphone tem lá na aplicação uma parte para fazer digitalização. Vocês pegam, fazem a digitalização do documento, formatam, mudam conforme vocês querem, cortam, fazem o que vocês quiserem e depois
quiserem enviam para imprimir, se não guardam, fazem o que vocês quiserem. Relativamente aqui à parte da impressão, como já vos dissemos, então, se não podem ligar por cabo ao computador, significa que tudo aquilo que vocês fazem é via Wi-Fi, portanto, é sem fios. Isto pode ser um contra, como não tem mais nenhuma entrada. Imaginem que vocês têm uma pena e precisam de imprimir. Chapéu, não imprimem, pelo menos nesta impressora, porque não tem entrada USB, não tem entrada de cartões, não tem entradas absolutamente nenhumas. Portanto, esqueçam. A inteligência é toda na aplicação e fiquem-se por aí. Portanto, para essas situações não vos vai realmente servir. Mas vamos então falar da impressão em si, afinal, se a impressora é boa, se não é, se dá perfeitamente para aquilo que é preciso em casa. Uma das coisas que eu vos quero dizer é que esta impressora não faz muito barulho, o que me deixou assim super satisfeita. Ela faz assim uns barulhinhos tipo música, estão a ver? Tipo quando acaba de imprimir e cenas assim. Eu deixo estar porque sinceramente eu gosto dessas coisas, também porque não passo o dia a imprimir em casa. Se calhar se tivesse era um bocado chato. Mas algumas coisas na impressora que nós vos queremos, na parte de impressão, nós queremos mesmo falar-vos. Uma impressora, e nós já indicámos isto várias vezes, precisa de ser bem calibrada. Imaginem, deixem-me aqui, o Geek One vai fazer uma pausa. E agora sim, daqui a um segundo. Depois de parar de falar para agarrar nas folhas, como estão a ver, isto tudo foi para conseguir fazer um bom diagnóstico e uma boa calibração da impressora. Esta impressora, como vocês percebem e como nós várias vezes indicamos, é uma impressora, estou a comer a palavra já, é uma impressora para testes, portanto isto já passou por mais pessoas, não sabemos como é que foi tratada, presumimos que bem, não é, colegas? Mas obviamente é muito mais viagens do que uma impressora normal, não é? Normalmente uma impressora está em casa, está quieta e está ok. Troca muito mais vezes de tinteiros, exatamente por causa dos testes, e portanto pode aqui acontecer algumas situações. Mas a calibração é mesmo muito importante, nós já referimos isto em vários vídeos, portanto percam tempo nesta parte. Isto tudo fez com que realmente fosse alterada a forma de imprimir. No entanto, continuamos aqui com um erro e é isso que vos vou mostrar já de seguida. Então, esta impressora imprime a cores e a preto e branco, e um dos testes que eu quis fazer foi então imprimir algo assim, com cor na folha inteira, a ver o que acontecia, se ficava com aquelas risquinhas. É assim, tem aqui duas riscas, mas eu considero sinceramente que isto é... Nós limpámos, ok, as cabeças, fizemos toda essa limpeza, mas isto só pode ser de ser uma impressora de testes. Sinceramente, eu não acho que isto vá acontecer com uma impressora que tivéssemos comprado agora e tivesse a manutenção boa, ok? De qualquer das formas, temos de contabilizar isso. Tem aqui uns risquinhos, mas sinceramente... a nível de cor está muito fixe, nós gostamos mesmo muito desta impressão. No entanto, quisemos a mesma coisa, mas a preto e branco. E antes de eu calibrar ficou assim. Eu acho que vocês só assim notam, mas o Geek One eventualmente depois vai fazer b-roll disto, mas eu acho que isto se nota perfeitamente, certo Geek One? Nota-se bastante bem. Ficou assim e portanto depois disto eu assustei-me e fui calibrar a impressora novamente. E depois dessa calibração já ficou assim, ou seja, a diferença é que aqui as linhas sobrepunham-se e portanto ficava aqui com umas manchas mais pretas e aqui ficou com umas linhas brancas. E nós acreditamos sinceramente que isto, até porque não faz sentido a cor sair tão bem e o preto sair tão mal, isto cheira-me mesmo que é a cabeça da impressão que está estragada, exatamente por ser um equipamento de testes, ok? E vocês dizem, mas então tem mais utilização, em casa significa que daqui a uns anos também vai ficar assim. Não, significa que não vai levar tanta pancada como esta, significa que vai ter a manutenção correta, que neste caso estas impressoras, por muito que nós tentemos, nós nunca sabemos onde é que esteve e para onde é que vai. Por muito que nós tratemos bem,
pode estar parada no armazém, pode acontecer N situações que nós não conseguimos articular, não é? Mas, para terem aqui mais uma noção, isto já não é, portanto já não tem tinta na página toda, não é? É só um desenho e, sinceramente, tem aqui os mesmos risquinhos, mas a cor está muito boa. E isto para uma impressora doméstica, sinceramente, está tudo muito fixe. Já agora, todas estas impressões foram gratuitas na aplicação da HP. Nós, felizmente, não tivemos de pesquisar absolutamente nada. Esta foi uma das que me desiludiu. Porquê? Porque eu cheguei aqui ao estúdio e disse: Kikuano, olha aqui, bué da fixe. E ele: não, mas isto está mal impresso. E, portanto, aqui, mais uma vez, na parte preta tem os tais riscos, mas de resto, todas estas impressões estão ótimas e já fiz um postal de Natal. Estou calada para não se ouvir. Está aqui a primeira impressão que eu fiz com esta impressora e realmente ela está espetacular. Não tem nenhum risquinho. É assim, vê-se os pixels, ok, os pixels, tipo aquelas pintinhas, mas é normal neste papel, até porque isto seria para imprimir noutro tipo de papel, portanto nós damos sempre esse benefício da dúvida. Esta impressora supostamente também é para imprimir fotografias, serve perfeitamente. Eu, pela experiência, acredito mesmo que sim e acredito que saiam com qualidade, se as cabeças, etc, estiverem todas ok. No entanto, HP sem papel nós não conseguimos testar, portanto está feita aqui a parte da impressão. Vamos então saber quanto é que vai sair da vossa carteira se vocês adquirirem esta impressora. Então, para adquirirem nós vemos sempre em lojas físicas, não é verdade? Vocês já sabem, isto está a rondar os 100 €. Relativamente então a tinteiros, esta impressora leva 2 tinteiros, um tricolor e um preto. No caso ela veio com os 2 XL, mas nós damos aqui os valores todos, portanto, tinteiro tricolor e preto normais rondam, por exemplo, na Staples 20 € e qualquer coisa. Também depende das promoções, vocês sabem disso, existem sempre imensas promoções. E também tem então o XL preto, ronda ali os 35. Na Staples, por exemplo, nós vimos o tricolor XL, mas duplo, ou seja, traz 2 tinteiros XL a 60 e poucos euros, portanto acaba por ficar a 31, 32, nem isso, cada um. Portanto sai realmente bastante em conta e tem também tinteiros específicos para quando querem imprimir fotografia. Eu estou toda trocada. Falando aqui um bocadinho também sobre a impressão de fotografia, para quem adquirir esta impressora tem acesso então ao serviço Instant Ink da HP e para quem não conhece, basicamente não têm de ir comprar tinteiros, vêm para casa, etc, mas eventualmente poderemos fazer um vídeo sobre isso e, portanto, tem impressão gratuita de fotografias. Passem pelo site também para ver essa situação, mas falando aqui das impressões normais, vamos então dar aqui os nossos pontos negativos e positivos. Os negativos, é por eles que começamos sempre. Temos de dizer então que é uma pena não ter USB, porque realmente uma impressora doméstica não ter entrada USB, pessoal, isto é uma impressora inteligente, mas não significa que nós tenhamos todos uma casa inteligente, não é verdade? Então significa que quem tem um telemóvel que nem é preciso ser velho, simplesmente tem algum problema, não pode, ou então como eu que fico sem computador, também não pode imprimir e então acaba por ser chato. Enquanto que uma entrada USB, um botão e estava a coisa resolvida. Outro dos pontos negativos que vamos ter de incluir aqui, no entanto, nós acreditamos que seja apenas e só desta impressora especificamente, ou seja, acreditamos que seja o cabeçote que está variado, é então aquelas linhas na impressão a preto
e tem de estar nos pontos negativos. No entanto, mais uma vez, eu vou frisar outra vez, acreditamos mesmo que não seja um problema geral, ok? Não acreditamos que seja falta de qualidade, ok? Portanto, tenham isso em conta. Vamos então passar aos pontos positivos. Um deles é então ter a capa. Pessoal, eu adorei esta capa, eu adorava ter esta impressora em casa, mas realmente eu não uso impressora suficiente para que compense um gasto deste, não é? Mas, atenção, esta capa é espetacular, até porque protege a impressora. Quem nunca? Digam aí nos comentários quem é que não tem uma impressora cheia de pó em cima porque nunca a usam. Deixem aí nos comentários, eu aposto que não é só uma pessoa, eu aposto que há mais. Portanto, um dos pontos positivos, e obviamente traz também a base, portanto, estes dois extras estão aqui no mesmo ponto positivo. O segundo ponto positivo é a aplicação. Tudo o que acontece nesta impressora é derivado à aplicação e a aplicação está super bem conseguida. Parabéns à HP, realmente dá imenso jeito, funciona bem, é fácil de ligar à impressora e, portanto, é o maior dos pontos positivos desta impressora. E por hoje é tudo. Deixem aí nos comentários se gostavam de ter então uma impressora doméstica assim deste género ou se acham que é demasiado inteligente para a utilização que vocês têm em casa a nível de impressões. Passem nas nossas redes sociais, subscrevam aqui o nosso canal. Se tiver o botão vermelho significa que ainda não subscreveram. Acompanhem esta jornada geek connosco e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!